Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Expansão e hoje eu estou com um convidado. O cara, além de ter sido executivo de empresas, montou o negócio dele, foi investido por fundo de investimento. Eu achava que ele ia fazer um ano sabático, mas não, ele não para de desenvolver negócios. Um especialista na área digital, especialista em treinamento, especialista em escalar atividades ali de conhecimento, principalmente no mercado digital. Gui Junqueira, seja muito bem-vindo ao Papo de Expansão. Obrigado, Dema. Valeu. Prazer estar aqui. Confesso que é um dos meus podcasts favoritos e tô aqui também para aprender. Então, bora lá. Pô, que legal. Para quem tá assistindo aqui, vai assistir pelo YouTube ou vai assistir pelo Applecast ou pelo Spotify, não deixa de curtir, comentar e compartilhar, encaminhar para todas as pessoas, porque quem quer crescer realmente no digital, quem quer crescer em vários outros segmentos, precisa acompanhar esse podcast. Gui Junqueira, começa se apresentando. Quem és tu? O que você faz? De onde você veio? Você era o CEO, ainda é da Gama Academy. Explica tudo para nós. Legal. Eu sou empreendedor há 15 anos, mais ou menos. Saí da Ambev com uma curiosidade muito grande de transformar problema em projeto que gera impacto. Então, fiz isso na minha vida toda e estou no meu quinto CNPJ já. Então, já criei empresa de guias comerciais de bairro e quebrei. Depois fui trabalhar com ERP, então ver o impacto que tecnologia gera na gestão e expansão de negócios. Depois fundei uma software house, então criar aplicativos e sistemas complexos para pequenas, grandes e médias empresas, sendo quase que um pulmão da empresa do ponto de vista de tecnologia. Me apaixonei por tecnologia e não larguei desde então. Saí de lá, fui de um time fundador de uma Venture Builder, que de lá criadora de startups. Uau. Criamos 16 startups ao longo de 2 anos. Animal. Só 2 deram certo, o resto tudo quebrou. Então eu sei muito o que não fazer para criar uma startup. Só que dessas 2 que deram certo, uma foi o Banco Neon. Dá para você escrever um livro assim, o que fazer, o que não fazer para não dar certo. Exato, exatamente. É perfeita a analogia. E eu nunca curti muito esse mundo de fintechs e tudo mais. Já tinha começado a descobrir um pouco. Uma das startups que deu certo foi a Neon. Foi o Neon. O Banco Uau. Neon chamava Controle no comecinho. Pedro Conrad era o CEO junto com a gente, trabalhando em vários projetos e validações, principalmente quando bateu ali 600, 800 mil usuários, shiftou o nome para Banco Neon e expandiu. E aí a grande maioria das pessoas que estavam ali tocando outros projetos que não estavam dando tão certo, começaram a se juntar nesse time. Mas nesse caminho aí eu já estava trabalhando muito com ecossistemas de startups, ajudando outros empreendedores também a criar suas startups e trocando, né? Acho que era uma fase muito solitária de 2010 para cá, não se falava muito de startups. Você chegou a ter participação no Banco Neon? Não, era na Startup House. Ah, tá bom. Aí, você trabalhava então. Isso. Não, a Startup House era uma modelagem de quase que um CEO as a Service para vários projetos. Legal. Então você era sócio da empresa a qual você estava tocando e da Venture Builder ali. E aí cada um, depois que splitava, tinha a oportunidade de ir junto. E eu não quis ir, não me arrependo, mas também acho que perdi um dinheiro ali. Porque veio a ser esse grande unicórnio que é. Então, acho que é muito legal, uma história assim que tem várias nuances e muito aprendizado. Naquele momento, trabalhando com o ecossistema, eu fui convidado a fundar e ser o diretor executivo da AB Startups, Associação Brasileira de Startups, que até então não existia uma entidade que coligava, que ajudava esse empreendedor. E aí eu comecei completamente do zero lá, empreendendo numa associação sem fins lucrativos com o dinheiro dos outros, né? Então isso é muito doido, porque naquele momento eu me vi ajudando e crescendo uma organização. Eu criei o Case, por exemplo, que é o maior evento para startups da América Latina, e gerou 4 milhões de receita no caixa no final do segundo, terceiro ano ali, e eu era dono de 100% de nada. Ou 0% de tudo aquilo. E aí você começa a falar, porra, eu tô me esforçando, mas também estava aprendendo muito, ganhando muito relacionamento, plantando semente e descobrindo o que eu queria fazer no meu próximo passo. Eu acho que os negócios que eu tenho com a minha esposa, eu também sou 100% de nada, 0% Exato, de tudo. 0% de tudo. E aí eu falei, pô, agora eu quero criar meu próprio negócio. E aí tava no Vale, eu era meio que a tia da van das startups, levava naquelas excursões junto com a Apex, com o Sebrae, lá para o Vale do Silício, lá para Austin, no South by Southwest. Eu organizava, selecionava, treinava o pitch e levava as startups para captar lá.
E aí eu vi a General Assembly, que era, para mim, assim, um grande exemplo do que o Brasil precisava. Era uma escola de cursos livres, técnicos, que formavam programadores em um curto espaço de tempo e empregavam ele nas melhores empresas de tecnologia. E o que eu falava na época lá com todos os empreendedores que hoje são multimilionários e na época estavam só ralando, tipo o Eric Santos, que vendeu por bi para TOTUS, a dor dos caras era talentos, porque o ecossistema foi se moldando, resolvendo o problema de acesso a capital, já tinha um monte de fundo gringo e tal. Acesso a conhecimento, um monte de livro, Lean Startup, lá. Mas acesso a talentos, não tinha. As universidades ainda continua um problema, né? Continua um problema, mas é aí que a Gama nasceu, né? Para resolver essa dor. E aí eu tentei, daí eu lembro que eu estava num evento pela ABS que chama Venture LA, palestrando em Los Angeles, fazendo uma explicação para investidores do que por que eles deveriam vir mais para o Brasil, trazer mais investimentos, um monte de oportunidades de startups legais. E aí eu vi que estava um cara, diretor de expansão da General Assembly, lá. Fiz uma apresentação de um dia para outro, assim, falando aquela oportunidade fala, de helicópteros em São Paulo. Sabe aqueles números que você mostra, assim, para as pessoas ancorar que o Brasil não é só mato? Não adiantou muito. Eu fui falar com ele, ele me ouviu, mas ele falou assim, estamos com um plano de ir para o Brasil em 2025. Se vocês quiserem antecipar, tem que fazer um plano muito parecido com a Coreia. A Coreia adiantou upfront para a gente $15 milhões para a gente ir para lá. E esses 15 milhões é governamental, para meio que garantir o primeiro ano de faturamento que eles esperam. Eu falei, meu irmão, você não tá ligado o que é Brasil, né? Tem que fazer um welcome to the jungle para ele aqui. Então, eu fiquei mega frustrado, porque não ia acontecer, né? Potencialmente ser o country manager desses caras, trazer para cá e resolver a dor que eu tava vendo que a ABS não ia resolver. Aí no avião eu falei assim, já que eu não vou ter a GA deles, General Assembly, eu vou criar a minha GA, Gama Academy. E assim nasce a Gama, com um mote de transformação, branding totalmente trabalhado em cima da visão do Hulk. Não, para um pouquinho aí, muito legal a tua história. Olha que interessante, né? Vamos fazer um paralelo. Tem muita gente que está assistindo aqui que são pessoas que... Um dos podcasts mais ouvidos foi meu com o Theo Braga, que é o filho do João. Uhum. A gente falou só sobre startup, sobre mundo de equity e tudo mais. Fui jurado do primeiro pitch dele, do Listite, na Demo Brasil, lá em Maceió. Muito orgulho do muito tudo legal que ele construiu. E assim, a gente sempre tenta cruzar os mundos. O mundo da startup, nova economia, com o mundo da velha economia e o benefício que tem um com o outro. Eu acabei de voltar da National Retail Fair em Nova York. Quando eu estava lá, cara, o mundo... A gente já falava de omnicanalidade, agora é tudo um só. Então você vai no supermercado, você pega o carrinho e ali tem o mapa exato do... Você fala assim, eu quero biscoitos Balduco. Aí ele já fala, o carrinho já vai... Só vai andando no caminho que você tem até o biscoito Balduco. Ele já dá o mapa ali. Entendi, que legal. Você fala pro carrinho, você fala, olha, eu vim... Não precisa mais anotar. Eu tenho essa lista de compra, assim, assado. Ele vai, pega, ele fala... salvação pro marido não esquecer nada. Não, né? E aí ele já faz o mapa pra você não perder tempo dentro do supermercado. Você vai na coluna 1, na coluna 2, na 3, na 4, na 5 e volta. Cara, negócio muito resolve legal. Minha vida, isso né? aí. E aí você não precisa mais passar no caixa. Porque quando você vai colocando os produtos dentro do carrinho, você já tem uma balança ali disfarçada, ele já vê, você já cadastra e você simplesmente leva pro carro e você tá pagando quase um Amazon Go. Então, genial. Então, eu gosto muito de colocar as duas coisas juntos. Tem uma coisa que ninguém sabe, mas há muitos anos atrás, o vice-presidente do McDonald's, o vice-presidente do grande licenciado do McDonald's na época, né? Agora mudou tudo, já faz tempo que mudou. Ele casou com a secretária dele aprendeu tudo sobre negócios e ela foi para os Estados Unidos e conseguiu a autorização do Starbucks para poder vir para o Brasil. Caramba. Uma mulher fantástica. Então ela abriu 2 unidades. Abriu aqui Shopping Morumbi e eu acho que uma unidade no Rio, eu não me lembro. Num acidente de táxi ela morreu. Caramba. São muitos anos atrás. Né? Então, história. Essa história de você ir para fora, conseguir a aprovação de uma marca, não importa, e trazer para o Brasil é algo que permeia as oportunidades de vários brasileiros. Acho que deve ser a 4ª ou 5ª história que eu escuto de gente que vai lá para a Califórnia, vai lá para o mundo das startups, olha e fala, caramba, esse negócio tem que ter no Brasil. Você fala, podemos abrir? Eu entro como general manager, faz ali um contrato de vesting, você vai ganhar 0,00001% de tudo, mas pelo menos eu sou o general manager daquela empresa, tal, não sei o quê. Outros não conseguem essa aprovação e faz exatamente
exatamente o que você faz, que é falar, Exato. já que essa empresa de treinamento, capacitação, busca de talentos ou whatever, o que for, né? Ele não me autorizou a vir para cá e eu acho que eu tenho capacidade de fazer aqui e trazer uma solução. Então essa tua história é muito bacana e antigamente você ia para fora e falava assim, deixa eu ver o que tem de loja aqui. Uhum. Nossa, tem uma loja A história do Caíto, o Chili Beans foi exatamente assim. Trouxe pra cá. Trouxe pra cá, exato. Agora, mas o mundo foi tão rápido que agora você vai lá e você fala, o que tem de inovação tecnológica aqui nesse país que não tem no Brasil e dá pra gente adaptar pro Brasil e fazer algo fantástico. Eu chamo isso de tropicalização e na minha época de ABS a gente criticava elogiando, que é o modelo de copycat, né? Você vai lá e o Peixe Urbano é o Groupon. Sim, é o Groupon. Então você lembra, o Peixe Urbano na época... eu lembro do Júlio contando que é o maior responsável pela inserção de mais brasileiros na compra online da história do Brasil. O maior pico foi por conta do Peixe Urbano. Por quê? As pessoas acham que comprar um voucher de compra coletiva não é uma compra online. Naquela época achavam. E para muitos brasileiros, aquilo foi a primeira vez que você passa um cartão online, porque existia um distanciamento, uma insegurança. Não, fantástico. Então você vê o quanto a gente copiar modelos americanos, tropicalizando eles, que foi a mais importante, porque eu não copiei exatamente o que a General Assembly estava fazendo, porque eu sabia que, principalmente a questão do câmbio, ferrava. Lá, na época, era $4.000 para você fazer um curso. Se eu cobrasse o equivalente, né, a 4 vezes, estava 2, 3 o dólar, eu não ia conseguir vender na época. Mas deixa eu posicionar aqui. Pessoal, esse podcast está muito legal. A gente vai entrar no modelo de negócios aqui, o Gui vai apresentar, mas eu quero que vocês continuem comentando aqui. Comente tanto no Spotify, quanto no Applecast, como no YouTube, o que vocês querem saber do Gui. Depois, no final, nós vamos deixar as redes sociais. Mas curta, comente, compartilhe. E se você que está ouvindo e não me conhece, meu nome é Demo Oliveira, eu sou o CEO e fundador da Goshen Land, mais de 20 anos de experiência em multinacionais. E hoje eu tenho uma consultoria, que é a melhor consultoria do Brasil para crescimento de empresas, para crescimento de negócios. É uma consultoria que ajuda as empresas a seguirem de A para B. Se você também quiser crescer seu negócio, tem um link para uma sessão estratégica, clique nesse link e você vai ter ali uma reunião com um dos nossos especialistas em expansão para poder entender qual é a melhor forma de você crescer. E a gente está falando aqui com o Gui Junqueira e nós vamos entrar no modelo de negócios, Gui. Eu quero que você me dê permissão para eu fazer algumas perguntas. Claro. E aquilo que você não puder falar, você fala, Demis, isso que eu não posso falar, né? Quais eram as fontes de receita da Gama Academy? Era mensalidade, era consultoria, ganha um percentual sobre um profissional que você indicava? Me explica quais são as fontes de receita. Eu acho que o mais importante de startup é entender que você está em constante validação. Legal. Primeiro passo é você validar se existe um problema e se tem alguém disposto a pagar. A gente fez isso. Depois você Qual era o problema? O problema era talentos. Eu não tenho acesso a talentos bem preparados e que avançam na velocidade que a tecnologia e o meu crescimento enquanto startup avançam. Beleza, mas qual tipo de talento? Programador, design, marketing e vendas. Então a gente começou com esses 4. Chegava na empresa, você que banca o estudo. Isso foi uma contradição e uma inovação, pioneirismo para a época. A gente nasce em 2016 com um curso mais parrudo de tecnologia do Brasil, de graça. A gente teve que começar a cobrar uma taxa de matrícula para ter comprometimento, mas era R$150. Porque a empresa me adiantava o modelo de headhunter. Então, me dá o dinheiro, eu vou atrás das pessoas, a atração, eu vou treinar essas pessoas, treinamento, e eu vou depois conectá-las contigo, placements. Então, a gente fazia 3 grandes etapas e a empresa pagava R$2.500. E esses talentos eram as pessoas que faziam os cursos de tecnologia. Exato. Alunos. Você olhava a nota e falava, cara, esse cara é bom demais. Exato. Tem a sua idade, o cara participa e tudo mais. 4% das pessoas eram aprovadas para o programa. Eu formava sempre batches ali de 100, 120 pessoas profissionais. Eu eliminava as piores performances ao longo das semanas. Então era eliminação mesmo, assim, você não passou para a próxima fase, sabe? Big Brother, tchau. E chegava com só os mais cascudos. As pessoas que estavam ali eram realmente pessoas que queriam, que tinham talento, que tinham esforço e que, acima de tudo, iam poder fazer a diferença dentro da empresa. Ele chegava lá, ele sentiu como se o Neymar estivesse jogando na Série B, sabe? Série C. Porque
ele conseguiu viver em pouquíssimo tempo uma metodologia educacional que eu criei, que entregava para ele um conjunto de ferramentas técnicas, mas, acima de tudo, ferramentas comportamentais, dele saber jogar esse jogo que não é fácil, que tem que ter constante aprendizado e que, ao mesmo tempo, tem muito trabalho duro. Quanto tempo entre o cara se matricular no curso da Gama Academy e ele tirar notas para poder ser abordado por você de uma possível vaga que você já negociou com a Microsoft, por exemplo? 30 dias. 30 dias. Então, a gente tinha 80% de taxa de empregabilidade em 30 dias. E aí, com o volume crescendo, né, aí traz pandemia, modelo online, quando a gente aumentou, esse tempo passou para 120, para atingir os mesmos 80%. Só que o detalhe é, a grande maioria do mercado, principalmente formal, não tem 80% de taxa de empregabilidade, nem mesmo em um ano. Você não faz uma faculdade por 4 anos, 5 anos, e você tem 80% de chance de sair dali e trabalhar como no Brasil, não? Psicólogo, se você formar em psicologia. E outra, o ROI de tudo isso também não é muito calculado. O ROI de tempo piorou, mas o ROI de investimentos, eu paguei R$1.000 durante 48 meses, tenho R$48.000 investido. Quanto tempo eu vou demorar? A única faculdade que você vê um ROI muito rápido sendo pago é medicina. Então, o restante... Então, quando a gente cria um curso de 6 meses... Ou seja, as vagas eram criadas antes. A demanda já estava lá. Aham. O que a gente foi ir lá tampar aquele então, grande por exemplo, buraco. Eu sou um recrutador da Microsoft e falo assim, Gui, preciso de um cara aqui que manja de inteligência artificial, .NET. .NET. Beleza, de .NET. Aí você fala, só um minuto. Não, mas daí eu tenho que chegar nas 4 fases do modelo de negócio. Lembra que eu falei? Primeiro a gente valida o problema, daí faz o market fit, né? Beleza. O mercado precisa disso, meu produto entrega, então eu tenho um product market fit. Tinha num primeiro momento. Aí começou a surgir um monte de concorrente, né? A cópia é o melhor elogio. A Gama começa a ser copiada, surge um monte de Shopee de educação de tecnologia. A gente então começa a ver que tinha alunos pagando R$5.000 para fazer um curso muito pior do que o que a gente tinha. E aí a gente entra no B2C cobrando. E foi uma grande revolução, porque naquele momento era um B2B2C, aí aquela taxa de matrícula não pagava nem os custos ali dele. A gente entra vendendo R$1.800, daqui a pouco tá R$3.000, daqui a pouco um produto de R$5.000, daqui a pouco chegou no teto de R$21.000 para fazer uma formação mais extensa, mas que praticamente garantia o emprego. A gente não podia falar da garantia, mas a gente usava muito os cohorts anteriores. Tanto que da outra turma foi empregado, olha meus cases, olha isso. Então, um modelo muito nesse sentido. Então, a segunda grande fase de modelagem de negócio foi, vamos entrar no B2C, entramos bem. Nesse momento, nem tudo são flores. A gente descontinua uma unidade de negócios para cursos para pessoas sêniores. A gente queria fazer tudo para todos. Então, eu era pro Juninho, pro Juleno, que é o Júnior para Pleno, eu era pro Pleno, eu era pro Plenior, que é o Pleno para Sênior, e eu era pro Sênior. Não dá para fazer tudo para todos. Naquele momento, a gente teve que tomar a decisão. Eu sou o maior provider de colaboradores ou eu sou o maior treinador de líderes? Não vou para líderes. E você decidiu não ir para líder? Não, e aí descontinuamos, naquele momento, uma unidade de negócio que fazia formações muito boas, mas que a margem me dizia que o produto não era tão lucrativo e o NPS também, por ser pessoas com um nível de exigência muito maior, era ali 60, 65. Mas esses trade-offs, essas escolhas precisam ser feitas. Precisam. Foco. Exato. E aí... Então, eliminamos nesse segundo momento aí do modelo de negócio. Só que existiu um terceiro grande momento, que era um modelo B2Bzão. A hora que você entra em Enterprise é maravilhoso, né? Porque esses contratantes estavam vindo nas nossas feiras de contratação, então chegava a Microsoft, levava 10, o iFood levava 16, então era muito assim. Então, eu tinha um volume menor do que a demanda que eu tinha. Das empresas chegando e shut up and take my money, eu quero contratar, eu quero 10, aí eles meio que brigavam ali para pegar os melhores. Quanto que você cobrava? Um salário? Não, aí já tava em 4 a 5 mil reais por contratação. Independente do salário do cara? Independente do salário do cara, exato. Entendi. Porque daí a gente começou a conseguir fazer uma seleção cada vez melhor, conseguir pegar esse que é o creme da contratação, é conseguir o Juleno. É o Júnior para Pleno. Porque ele tem soft skills, people skills maiores do que ele acha que ele tem uma resiliência acima do comum e uma esponja do ponto de vista de aprendizado. Só que a hard skill dele ainda precisa ser preparada. Mas quando eu dou
um ambiente que ele pratica, cria portfólio, consegue ter casca, ele já consegue provar para a empresa, ó, eu sou bom até aqui e isso aqui me credencia para que em um ano eu já esteja onde você gostaria que eu estivesse Ou hoje. seja, o sênior você esqueceu, focou no... Júnior pleno, exato. E aí essas grandes empresas não quis falar assim, ó, vou te pagar um FII. Aí começa, 2018, 2019, o nosso modelo B2B, que a gente... B2Bzão. A gente caracterizou como área corporativa. Então, a área corporativa desenha um modelo exatamente igual ao meu modelo educacional que eu já tinha, só que white label. Legal. Então, eu desenho para você, TOTUS, o TOTUS Tech Academy, para Accenture, para Avanade, para 800 grandes empresas. Não tem uma grande empresa listada das 50 que você fala assim, ou já E como que você chegava nessas empresas? Era tão orgânico o negócio que os caras... No primeiro momento, primeiro ano, a gente praticamente foi indicação, foi muito PR do ponto de vista de quando você lançava um programa, e aí olha que mágica. A empresa está pagando, ela aparece, mas quem leva, né, muito é o próprio aluno, porque é impacto social. Eu surfei a onda do ESG muito, porque na hora que eu lanço assim, ó, a Embraer vai lançar 50 bolsas de estudo para formar mulheres em data science, pum, você vê, a página explode, porque é bolsa de estudo, a pessoa vai ter que ser selecionada. Aí eu lembro da Magalu, primeiro Luiza Code que a gente lançou, teve 10 mil inscritos em uma hora. Quem fechava os contratos? Quem que era o número 1 da empresa? Você? No primeiro momento eu era o vendedor que ia lá convencer. Aí a gente aprendeu a fazer ABM, aprendeu a fazer Enterprise, aprendeu a fazer um modelo de outbound, porque tinha algumas empresas que continuavam tentando fazer programa de estágio, trainee para tech que não funciona. Continuavam tentando fazer lotes, grandes volumes, funcionam melhor nesse modelo que a gente cria, então, uma categoria e se encaixa e, naturalmente, já somos o primeiro. Education Recruiting. Então, o que é isso? O que é isso? Aí começamos a fazer um barulho, lança podcast, lança case, lança não sei o que lá, todo o mercado olhando que aquele jeitinho de recrutar, onde eu só testo o candidato e quero só sugar, não funciona mais. Agora eu tenho que entregar. Tem que ser uma escola dentro e uma escola fora. Beleza. E aí muda o jogo. Calma aí. Nesse caminhar, você começou a ter concorrentes, certo? Uhum. Cita um exemplo. Alura, Tribe, Mastertech, na época, lá no comecinho era o Hoje, Mastertech. quem é o principal player do mercado? Hoje é a Alura. Hoje o maior player do mercado e a Gama? é a Alura. A Gama está no top 3, exato. Então, hoje eu acho que um grande modelo que a Alura fez lá atrás, ela começou como uma escola de programação muito presencial, offline, daí foi para a editora, e da editora criou o modelo de EAD por assinatura, o modelo de MRR. E que ano quando você recebeu a sondada de um fundo? Aí acelera o passo, entra a pandemia, a gente ainda tinha um pouquinho um pé no presencial, e aí tem que virar tudo, viramos online e triplicamos, crescemos em 2020 Fantástico. 300%. Mal. A gente já estava bem posicionado no B2B, o B2C, a gente tinha a tese de ter uma plataforma de recorrência. O que eu te perguntar, você pode cortar, tá? 2021, qual foi o faturamento anual? Eu não posso contar muito por conta de ser uma empresa listada na Bolsa. Mas o que eu posso te dizer é que a gente beirou os 9 dígitos num plano de expansão que veio, dobrou, triplicou, entendeu? Nossa. Então, isso foi muito animal, bizarro, porque a gente estava falando de um tamanho de negócio que tem uma margem ali de 45% a 60%, dependendo do produto, mas que na média, né, educação online, ele tem uma agressividade muito boa do ponto de vista de crescimento, de no negócio da Gama, CAC e tudo mais. No negócio da Gama, e pessoal, vocês que estão assistindo aqui, mais uma vez, eu reforço, curte, comente, compartilhe. Toda quinta-feira eu faço uma live, que é a live da expansão. Eu vou chamar o Gui para falar, porque o tempo desse podcast não é o suficiente para eu extrair tudo da mente desse cara, para vocês conectarem mais com ele. Vou fazer um evento em fevereiro ou março. Eu acredito que na primeira semana de março é um evento... embora esse podcast vai ser ouvido até por pessoas após o mês de março de 2024. No evento de março de 2024, eu quero falar sobre expansão, rumos do Brasil e tudo mais. Quero trazer você para falar. Tá bom. Vai ser muito legal. Gostei muito da tua mente aí. Mas eu queria aproveitar o tempo do podcast e te fazer mais uma inserção ali, tá?
A Gamma Academy chegou um momento que o fundo veio e falou assim, opa, esse negócio é bacana, Exato. vamos fazer due diligence, vamos fazer valuation não, né? Mas vamos fazer a avaliação do negócio da startup, qual que é a capacidade de crescimento dela, quanto que esse negócio vale, Exato. quantos múltiplos desse negócio funciona. Eu trabalho muito com a questão das avaliações de startups e no mercado tradicional a gente fala em múltiplos, a gente fala em valuation, quando a gente vai para startup a gente fala de uma análise totalmente diferente. Não quero entrar na análise do valuation da empresa, mas entre você bombar e conseguir fechar um negócio com fundo foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Bombamos em 2020, pandemia, então 1 ano e meio, né? E 2021, no começo do ano, a gente estava, vamos abrir rodada, não vamos abrir rodada, porque a gente queria fazer um modelo de financiamento para o nosso aluno ter um bracinho fintech, e para isso dá para eu montar um FDIC e tal. Legal. E aí estávamos nesse plano, começa a primeira sondagem, segunda sondagem, resumo, 16 NDAs, 16 propostas, né, dentro dessas sondagens, viraram 4 term sheets que a gente teve que decidir num espaço-tempo rápido, mas negociando e quando você pode levantar da mesa e ir embora, você está negociando. Então a gente não foi buscar. Vieram totalmente passivo. Tanto é que a gente contratou uma boutique de M&A para nos ajudar na negociação, não no finding. Legal. Porque não precisava, já tava os deals ali e tava quem eu queria. Desde o início da Gama, eu sempre tive uma afinidade, uma admiração pela cultura, pelas pessoas, pelo olhar de qualidade de educação da Ânima. Então, quando tava ali na mesa aquela empresa que eu sempre sonhei ter como sócia, como parceira, porra, foi um sonho. Então, isso foi muito bom, mas obviamente que você não pode, né, se deixar levar num passo de negociação, porque você pode ter múltiplos melhores, você pode ter alternativas melhores. Então, assim, isso é maravilhoso. Assim, o que eu aprendi de M&A e hoje eu estou disposto a ensinar outros empreendedores, ajudar esses empreendedores, principalmente a entender que todo start game deveria ser pensado com um end game. E hoje uma startup só nasce para ou comprar ou ser comprada. Não, e a maioria ignora isso. Tanto que as pessoas que me seguem sabem que eu tenho alguns fundos ali na Goshen Land e quando a gente vai investir nas startups, a gente só investe se a startup começa já pensando no fim. Exato. Se ela não está preparada para isso, a partir do momento que você capta investimento anjo, tem uma 12 nas suas costas falando, cadê o retorno? Quanto múltiplo, qual vai ser o meu tier do investimento e em quanto tempo? E esse ciclo, em média, é de 5 a 7 anos. Então o empreendedor precisa pensar nisso. Comigo foi exatamente assim. Chegamos nesse funil, a Ânima compra, então 50% da empresa por 34 milhões e agora em 2024 todo o restante e consolida, então faz uma integração total dentro dessa vertical de tecnologia que hoje soma cursos de graduação de tecnologia, grandes empresas e verticais ali de educação corporativa, como a HSM, como a Singularity, que é muito focada na área de tecnologia, e eu estou integrando, então, essa jornada, né, passando esse bastão inteiro e pensando aí quais são os próximos passos. E aí tem um CEO já selecionado lá? Hoje não precisa porque ele está dentro de uma estrutura de grupo de verticalização. E aí, tá bom. Está numa verticalização. Exato. É uma grande área de educação continuada. Quantos colaboradores tem a operação? 135 quando entrou, mas hoje estão 18 mil, né, na Ânima como um todo. Legal, bacana, então, porque fez são... parte da organização. Exato, agora você pode ter recursos alocados, por exemplo, a Embi Morumbi e São Judas em São Paulo, tem gente trabalhando com essas. Se não puder falar isso, depois corta, mas o earnout acabou. O earnout está num modelo contínuo por conta de swap de ações, mas... tá bom. Exato. Legal. E qual é o próximo Gui Junqueira? O próximo Gui Junqueira, neste momento, é um Gui Junqueira que está pensando em como ajudar outras vertentes, principalmente de educação, a se tornarem negócios que tenham, de fato, valor, que tenham um modelo de escala muito parecido com o que eu vivi. Eu acho que existe uma nova tendência e eu criei esse modelo de negócios de escala híbrida justamente para usar o melhor de infoproduto, marketing digital com o melhor de uma startup, que basicamente trouxe, para minha experiência, um ativo muito bom de criação de um branding,
que tira um pouco da dependência de uma pessoa, criação de tecnologia com produto digital, de fato, que tem um ativo e ele funciona sem a pessoa, criação de equity, aquele valor é marcado em várias escadinhas ali de investimentos ou marcação em cima de EBITDA ou receita, então isso é muito bom porque uma startup traz isso, a potencialidade de saída do endgame, que hoje o marketing digital acaba não tendo muito. Então, tudo isso, a cultura, o jeito de lidar, o jeito de contratar, então ele traz um conjunto de aprendizados. Quando eu comecei a conversar com amigos que estão lá no marketing digital, fazendo múltiplos 8, 9 dígitos, mas já estão cansados, considerando escravos do seu próprio negócio e no máximo um empregado bem remunerado do seu próprio negócio, que não tem muito fim e toda vez tem que empurrar a pedra em cima da montanha. Faz um lançamento, tem que bombar, faz uma nova comunidade, tem que bombar. A galera tá ficando cansada, estamos chegando num nível de maturidade e evolução que agora esses negócios precisam se tornar sólidos. Eles precisam se tornar empresas que tirem um pouco dessa dependência da pessoa, da figura, e passe para uma marca para que ela não morra. E vá criando um conjunto de soluções que plugam tecnologia para que essa tecnologia tenha receita recorrente, ela tenha equity, ela tenha um modelo que possa escalar através de várias coisas, inclusive que você ensina muito aqui. E eu acho que tem uma grande oportunidade de mercado para fazer isso, por isso eu estou investindo em real estate, na pessoa física, junto com a minha esposa, estou investindo em startups como investidor, estou olhando agora esse modelo mais consultivo e ajudando esses empreendedores, e dali para frente eu quero criar então uma visão de ecossistema de ser sócio de umas 100 edtechs até 2030 que vão valer múltiplos bi. Então eu estou mudando o jogo do milhão ao bilhão agora. Muito legal. E como que as pessoas te encontram? @Gui Junqueira no Instagram, Guilherme Junqueira lá no LinkedIn, então um prazer enorme sempre interagir com o público que está lá me seguindo, respondendo caixinha, faço algumas lives Muito também. legal. Eu vou te chamar para uma outra reunião, de preferência semana que vem, para eu te mostrar os modelos da Goshen Land, a quantidade de empresas que nós estamos escalando, empresas de startups, empresas tradicionais. Eu acho que o teu modelo de vida hoje encaixa muito com os negócios que nós temos. Animal. E eu tenho um outro modelo que é oferecer o que você faz para empresas normais que elas... Porque assim, tem uma coisa de tudo isso. O que os nossos amigos influenciadores digitais têm? Muita relevância, muito conhecimento. Autoridade. Não tem produtos. Isso aí. Né? O que as empresas têm? Muitas vezes tem produto e não tem autoridade, não tem influência. Nossa. Qual é a forma de você conseguir pegar essas coisas? Então, dentro dos meus projetos, eu chego e falo assim, Genial. Agora nós precisamos criar tua autoridade. Agora, querida maior fabricante de carnes de porco do Brasil, você precisa falar para o mundo o benefício da carne de porco. Entendi. Para você falar o benefício da carne de porco, nós vamos ter que criar um pilar. E o pilar que nós vamos criar é um pilar específico para a educação. Então, todos os donos de açougue, todos os donos de tudo, nós vamos... Genial, é isso aí. Então, eu tô fazendo um movimento contrário. E eu vou fazer contigo. Animal. Eu já gostei, o santo bateu top. Você pensa Viu, que... ao vivo aí. Muito bom, vamos fazer esse negócio, cara. Sociedades novas nascendo. A gente vai se divertir. Cara, é genial. Eu preciso de gente divertida, Tamo cara junto. Leve. E, aí. cara, eu tenho muitos projetos na mão que eu falo assim, cara, agora essa parte aqui a gente vai fazer assim. E a gente Fechou. começa a caminhar junto. A gente vai Maravilha. inverter a curva. Maravilha. Então tem os dois. E eu tô muito curioso para aprender mais sobre economia real, sabe? Eu tô olhando negócios offline e a potencialidade que existe é assim, conecta o digital e tudo que a gente sabe de tecnologia. Nossa, é múltiplos e múltiplas possibilidades. Então, pessoal, curte, comente, compartilhe. Ju Junqueira foi Gui Junqueira foi animal. Valeu. Aqui o Demo Oliveira também no @DemoOliveiraOficial, porque ficar pequeno dá muito trabalho. Meu amigo, Isso aí. Deus te Valeu. abençoe, Tamo Gui. junto. Foi ótimo. Deus te abençoe também. Gostei demais do bate-papo. Vamos falar semana que vem. Fechou. Valeu. Um abraço, até o mais. próximo episódio.